Eu quero falar nessa noite sobre os representantes e os representados. Quem aqui já foi representante alguma vez? Tinha a figura do representante comercial há alguns anos, né? Antigamente, muito tempo atrás, já não é do meu tempo, talvez seja do tempo de vocês, o tal do caixeiro viajante. Mas hoje nós podemos lembrar, por exemplo, do McDonald's, que é uma franquia que representa, essa franquia representa o McDonald's no lugar onde ele está trabalhando. Então ele tem que seguir toda uma linha de produto, qualidade, forma de guardar o produto, forma de vender, assim também o Chiquinho. E eu poderia citar várias outras, Burger King. São tudo franquias que estão representando uma marca. Por que eu quero falar sobre isso? Porque nós representamos alguém. Quem é que nós representamos? Jesus. Muito bem. Então, quando Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, Jesus se tornou representante de Deus na terra. Esse mesmo Jesus que foi o representante, seguiu todas as regras do contrato. Não se omitiu em nenhuma cláusula, como representante de Deus. Deixou um exemplo para nós seguirmos. Dito isto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 42, que fala sobre esse excelente representante, que é um incentivo para nós. Amém, irmãos? Eu não quero colocar peso em vocês, mais do que nós já temos. Você precisa de mais peso aí? Alguém precisa de mais peso? Nós não precisamos de mais peso. Jesus levou todo o peso. O que nós devemos lembrar é o que Ele fez por nós. E o que Ele nos deu não é pesado. Amém? Isaías 42. Eis aqui meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. O que ele está dizendo aqui? Ele não vai ficar mendigando, exigindo, clamando. Ele vai fazer. Apenas fazer. Vai promulgar o direito. Atento, eu e você atentos a isso, porque nós vamos assumir essa função. No decorrer dessa mensagem aqui, você vai ver que nós vamos assumir essa função. Não desanimará, nem se quebrará, até que se ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo
e luz para os gentios. Aqui novamente ele fala em gentios porque ele está falando sobre todos aqueles que não são judeus. E eu queria só alertar você que tem uma onda muito grande de igrejas surgindo por aí, só pregando Torá e Torá e Torá e Torá, e levando muitas pessoas a quererem desejar andar na prática dos judeus. Tome muito cuidado com isso, porque nós não devemos andar como judeus, nós devemos andar como nós fomos gerados, como gentios, que nós somos. Quem quiser se fazer judeu sem ser, assume uma maldição muito grande, porque está escrito. Então tome cuidado, muito cuidado. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador. Mediador da aliança, alguém que tem capacidade, responsabilidade para representar alguém. Quando alguém era condenado injustamente, quando alguém era condenado por ter cometido um crime, essa pessoa, ela poderia ter uma palavra de alguém para perdoar ela, mas ela teria que ser inocente. E o único que foi encontrado para perdoar a raça humana foi Jesus Cristo, que intercedeu, que sofreu o dano, que tomou o lugar e que derramou do seu sangue, para que nós pudéssemos então ser libertos e perdoados. Ele se tornou mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para quê? Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei saber. Isso aqui aconteceu em torno de 600 e tantos anos antes da vinda de Jesus Cristo sobre a terra. E agora você pode abrir lá em Mateus capítulo 3, em que nós vamos ver isto aqui que nós acabamos de ler se cumprindo. Mateus capítulo 3, verso 2, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu apenas queria dizer para o Elton que o primeiro missionário foi João Batista, que foi enviado para pregar o evangelho, para testemunho de todos aqueles que estavam lá ouvindo a palavra, e muitos se converteram mesmo antes da chegada do Messias. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vejam bem, João Batista está dizendo: o reino dos céus está próximo. Em outras versões vai dizer: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é chegado. João Batista fala aqui nesse capítulo, no capítulo 4, verso 17, um pouquinho adiante, nós já temos Jesus, o próprio Jesus que foi preanunciado por Isaías. Agora ele está dizendo, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas Jesus já não chegou? Sim, chegou. Mas quando é que chega então o reino dos céus? Quando Jesus vai para a cruz e diz: está consumado. E aí, a partir desse momento em que Jesus está agora pregando, também outros vão pregar a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na minha vida,
na minha casa, na minha família, no meio onde eu moro, eu vou vivendo e vou mostrando para as pessoas: quem governa não é mais eu, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O reino de Deus tem que ser mostrado a todas as pessoas, em todos os lugares por onde nós andamos. Ele tem que se manifestar, de algum jeito ou de outro. Agora vai lá para o livro de Atos, aonde começa a igreja. A igreja, ela inicia aqui no livro de Atos. Por que ela inicia no livro de Atos? Porque os evangelhos contam a história de Jesus até a sua crucificação. Irmãos, até a crucificação de Jesus, era uma confusão muito grande, porque os judeus queriam um reino, mas Jesus veio e pregou outro reino, que não era o reino dos judeus, porque os judeus queriam um reino de que forma? Com poder militar, com desempoderamento dos romanos, com a aniquilação daqueles que os escravizavam. Mas Jesus agora vem para mostrar o que? O reino de Deus, o reino dos céus. Mas os próprios discípulos estão numa confusão. Às vezes a gente fala A, as pessoas entendem B, o outro entende C, é uma confusão. Já aconteceu isso com você? E eles estavam vivendo isso. Atos capítulo 1, versículo 3, olha o que diz aqui. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quem é este? Jesus. Ele passou quantos dias? 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora, Jesus aqui, irmãos, já está ressuscitado, não está mais pregando está próximo, ele está dizendo: chegou o reino de Deus. Agora eu vou falar para vocês, vou pregar o evangelho debaixo do poder. Agora eles vão receber o Espírito Santo. Aqui ainda não haviam recebido o Espírito Santo, mas para que você entenda que parte da receita nós estamos em fazer o nosso bolo, porque se a gente colocar o ingrediente na hora errada, no momento errado, o bolo sai todo ruim. Eu pergunto para vocês, o reino chegou ou não chegou? Sim ou não? Ou ainda estamos esperando o reino? Não, ele já, na minha vida, na sua vida, no mundo em que nós estamos vivendo, ele já chegou. Você pode dar glória a Deus por isso? Já chegou na minha vida, na minha casa, na minha família. O peso foi removido, o pecado foi destruído, na minha vida e na sua vida a culpa foi removida, o sangue nos purificou, o Espírito nos justificou, nos consolou, nos animou. E o que nós estamos esperando agora para falar das boas notícias que nós fomos curados. Porque toda enfermidade foi levada na cruz do Calvário. Toda dor, toda acusação foi levada na cruz do Calvário. Atos capítulo 2, versículo 38. O discípulo Pedro, que agora está cheio do Espírito Santo, porque aqui já aconteceu o dia do Pentecostes. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E agora o que ele fala? E recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, já mudou de figura aqui. João Batista estava pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Alguns falam reino dos céus porque o temor era tão grande em falar o nome de Deus em vão, que eles diziam o reino dos céus, para não falar o nome de Deus. E Pedro está dizendo: arrependei-vos. Arrependei do quê? Dos pecados. Somos todos, inclusive pastores, inclusive bispos, seja lá quem for de autoridade, que tenha qualquer cargo, título, todos somos pecadores. Não existe classe especial de santos.
Só é santo aquele que Deus estabelece como santo, por causa do quê? De Jesus. Amém? Então, quando você conhecer alguém que é pecador e você está se achando melhor, saiba que você acabou de pecar. Porque quando eu acho que eu sou melhor que algum pecador que fez uma barbaridade, lembre-se, nós somos tão pecadores quanto. E a única coisa que nos diferencia é porque a graça nos alcançou. Adiante, capítulo 8, verso 12. Aqui nós temos Paulo falando e pregando a mesma coisa sobre o reino de Deus. Quando, porém, versículo 12, aliás, aqui é Filipe. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Ele evangelizava a respeito do que, irmãos? Do reino. Algum deles aqui falou sobre salvação? O que a gente tem muito escutado hoje? Para que sejam salvos, tu e a tua casa? Sim. Mas se nós nos esquecermos do reino, a salvação não acontece. Se nós desejarmos apenas sermos salvos, estamos como aqueles lá na multidão que queriam apenas a cura. Eu quero apenas ser curado. Eu quero apenas a salvação para a vida eterna, mas aqui no mundo, quem comanda a minha vida sou eu. Aqui no mundo, quem governa meu tempo, meus recursos, meus dons e habilidades, sou eu. Mas Jesus está dizendo aqui, Pedro está dizendo, Filipe está dizendo, João Batista disse, Paulo diz, arrependei-vos porque está próximo, é chegado e já chegou o governo de Deus na minha vida e na sua vida. Se o governo não se estabelecer nas nossas vidas, talvez nós venhamos a perder tudo aquilo que Jesus fez sobre nós, porque nós não queremos o governo, nós queremos o benefício, mas não queremos o governo. Parece que muitas pessoas criticam alguns aí que vivem de benefícios do governo, inclusive fazem algumas maracutaias para não perder determinado benefício. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos a assumir a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, porque nós queremos o governo dEle, porque o governo dEle é muito bom. O governo dEle não é pesado, o governo dEle não é injusto, o governo dEle traz tantas bênçãos para nós, que nós não temos noção. E a gente às vezes quer comparar. Irmão, não compare o governo de Jesus com esse governo que está aí e com qualquer outro. Não compare. Não existe comparação com o governo de Cristo com o governo deste mundo. Não tem igual. Amém? Então, quando você tentar, procure entender o que é governo. Eu poderia fazer uma pergunta diferente. O que é política? Eu falo esse termo, já tem gente que fica todo arrepiado só de saber da sujeira que existe na política. Mas o que é política? A política, ela é uma ciência? Ou o que é um político? Vamos facilitar. É alguém que foi colocado como representante para administrar recursos, administrar cidades, polis vem de cidade, administrar governo, administrar recursos, administrar pessoas, para o bem comum de todos. Isso é política. A palavra de Deus nos ensina que aquele que aspira ao pastorado, ou eu poderia dizer que todos os homens que desejam ter uma família devem governar bem
a sua casa. Devem fazer política muito bem na sua casa. Faça uma boa política na sua casa. Amém? Fala para o seu irmão, faça uma boa política na sua casa. Administre bem a sua casa. Então, irmãos, essa política nós vamos fazer aonde? Não é só em casa. Isso é na igreja, é na rua, é com as pessoas. Aonde houverem pessoas para serem alcançadas, eu devo fazer o que? Uma boa política. Levar o que? Eu estou representando a quem? Você está representando a quem? A Jesus. Como é que você vai se apresentar como representante de Jesus, sem andar com Jesus, sem conhecer Jesus e sem que praticar o que Jesus pratica? Não tem como. Cada um desses textos que nós lemos estão falando do governo de Deus. Atos 19, 8. Aqui Paulo vai dizer no versículo 8: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Irmãos, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha sido ressuscitado, e eu quero que você entenda por que Jesus foi ressuscitado. Porque o sacrifício dele foi aceito por Deus. A morte não pôde contê-lo. Por isso ele foi ressuscitado. Mas até aqui, todos eles estão falando sobre reino de Deus. Quando você for falar para alguém do amor de Jesus, quando for discipular alguém, fale sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a bênção que é de estarmos dentro da proteção de Deus. Amém, irmãos? Até aqui não se falou de salvação, porque a salvação vai ser uma consequência do governo. Amém? Você está aí andando, viajando por algum lugar, de repente aparece um grande tornado. Para que você seja salvo deste grande tornado, tem que entrar em algum lugar, em uma fortaleza, em um abrigo, que é de alguém. E essa pessoa que é o dono desse abrigo, diz: entra. E naquele abrigo, talvez você tenha que ficar 5 dias, 10 dias, você vai ter que se submeter às regras do abrigo. Não pode sair a hora que quiser, porque pode comprometer a segurança de todos. Não pode comer o que quiser, porque tem que ter a ração para que todos possam ter o seu alimento e a sua água. Tem que se submeter às regras daquele abrigo. A salvação é consequência. Nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra, para que todos possam alcançar a salvação. Mas se nós não cumprirmos com as regras do reino, do governo de Deus, como as pessoas serão salvas? Se nós não demonstrarmos o reino de Deus em nossa casa, em nossa família, como as pessoas serão salvas? Ontem lá na PUC, eu vi muitas pessoas de várias realidades. E eu também fico preocupado, assim como o Elton falou, com tantas pessoas que não conhecem a Jesus, rejeitam a Jesus, porque a igreja, ela esquece em algumas situações que ela deve ser reino, deve viver o reino, não apenas apresentar um produto para ser vendido, mas mostrar na sua vida: aquilo é bom. É como se você quisesse evangelizar alguém dizendo: olha, eu quero te apresentar Jesus, quero te dar aqui o pão diário, dar uma Bíblia para a pessoa, mas a pessoa olha para você e ela não vê Jesus, ela não vê misericórdia, ela não vê amor, ela não vê equilíbrio, ela não vê nada. Ela vai comprar Jesus? Não. Nós não devemos apresentar uma religião para ninguém.
Porque nós não queremos pessoas para religião. Nós não devemos querer pessoas apenas para ser membros de igreja. Porque as igrejas no Brasil têm demais. O que nós queremos são pessoas que se tornam discípulos de Jesus, que vão ser representantes de Jesus. Agora, irmãos, chegou o reino. Jesus subiu, fez a parte dele, fez o que ele podia fazer lá na cruz do Calvário. O que nós não podíamos fazer, o representante de Deus voltou para o representado, que é o próprio Deus. E agora Jesus diz para os discípulos: eu vos envio. Agora, os discípulos representam a quem? A Jesus. Jesus é o representado. Nós somos os representantes de quem? De Jesus, porque nós não chegamos, não podemos ser representantes de Deus se não aceitarmos o que Jesus fez. Então nós dependemos de Jesus até quando? Até nunca mais. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é tudo em todos. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a raiz da tribo. Ele é o leão. Que mais ele é? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é tudo em nós. Nós não existimos sem Ele. Não subsistimos sem Ele. Capítulo 28. Aqui Paulo ficou 3 meses em Éfeso, aqui no capítulo 19 que nós lemos. Agora no capítulo 28, ele passou 2 anos em Roma. Como prisioneiro. Paulo pensava que iria pregar o evangelho livremente em Roma, mas aqui ele foi não como missionário livre, mas como um prisioneiro. Mesmo como prisioneiro, ele foi um grande missionário. Mesmo como prisioneiro, irmãos, não importa a situação que você vá, o que importa é que você pratique o que exige a palavra de Deus. E Deus vai te usar poderosamente nisso. Olha o que Paulo fala aqui, aliás, o que ele está dizendo no versículo 31. Por 2 anos, versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Mas um detalhe, ele alugou essa casa, mas ele estava preso. É uma prisão domiciliar. Ok? Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Pregando o quê? O quê? Em algum deles a gente vê a pregação da salvação? Irmão, salvação é consequência. Governo de Deus é o que a igreja deste mundo precisa. Na sua casa, na sua vida, nas suas atitudes, nas suas atividades, no seu dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações, o Senhor precisa governar. Sem o governo de Deus não tem reino de Deus. Sem reino de Deus não existe salvação. O quanto nós desejamos representar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus pregou o arrependimento, João Batista pregou o arrependimento. Arrepender significa mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudança de pensamentos. Lembrando que nós não podemos pagar isso, é uma dívida impagável. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos para tirar essa culpa, quebrar a maldição da morte, do pecado. Os demônios que atormentam, que afligem, eles nos vencem com facilidade.
Mas Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu todos os inimigos que nós jamais poderíamos vencer, Jesus venceu. Ele só pede uma coisa de você: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Para quê? Para que o governo de Deus se estabeleça na sua vida. A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, faça morrer todo dia esse eu terrível. É terrível ou não é? Ah, você sabe. Nós sabemos o quanto é terrível esse nosso eu. O quanto ele é teimoso. Assim como o cri-cri que nasce no meio da pedra, que nos incomoda. Quem mora em casa sabe o que eu estou dizendo. O quanto nós podemos ser súditos de um rei que diz: meu jugo é suave. Os governos deste mundo impõem tributos. Quando o povo pediu um rei para Deus, Deus disse: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Quem é que governava o povo de Israel? O próprio Deus. E Deus falava através dos profetas. Deus falava e se manifestava através destes homens que foram escolhidos. Deus colocou sacerdotes para ministrarem, para que houvesse perdão diante de Deus, através dos sacrifícios apresentados pela tribo sacerdotal, dos levitas e sacerdotes. Mas aí o povo queria um rei, porque as outras nações todas tinham um rei. E quando Deus deu esse rei, e o primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. Quem deseja um rei, precisa de exército. Quem precisa de exército, tem que ter dinheiro. Quem deseja um rei, que governa uma nação, vai ter que pagar tributo. Tributo envolve imposto e contribuições de melhoria. E a nossa nação, ou chegando agora no Brasil, é uma nação que cobra tributos justos? Justos? Não. Eu creio que nós somos uma das nações que mais tem sido prejudicada através da cobrança de tributos por causa de uma má administração. Mas o governo de Cristo não tem isso, irmãos. Não tem má administração. O governo de Deus não tem isso, não tem de corrupção. O governo de Deus não tem injustiça. O governo de Deus é maravilhoso, é justo, é puro, é verdadeiro. O que falta para você se entregar ao reino de Deus? Muitas pessoas já reconheceram que Jesus fez o que fez na cruz, mas muitas pessoas ainda não o reconheceram para governar a sua própria vida. Quando nós passamos a colocar as coisas do Senhor como prioridade, e nós colocamos tudo que é para o reino em primeiro lugar e as outras coisas em segundo lugar, aqui nós começamos a ver uma mudança na nossa vida. O que é prioridade do reino e o que é prioridade pessoal? O que para nós é mais importante? Nós queremos o reino? Ou nós queremos a nossa bênção financeira, a nossa cura? O que nós queremos? Manifestar Jesus como o Salvador? Ou Jesus como o Rei na minha vida? Muitas pessoas hoje, e eu escutei isso de algumas pessoas com quem eu estou andando, que dizem:
Os crentes falam muito em salvação, mas eu não sei salvação do quê? Porque eles falam desse Jesus, mas eles andam numa vida toda errada. Por que nós vamos desejar pregar salvação, enquanto que os outros estão vendo que aqueles que pregam salvação, muitas vezes, não têm o governo de Deus na sua vida, mas estão apresentando um produto? O Senhor está falando com cada um de nós nessa noite para que nós possamos compreender que Ele precisa governar a minha vida. Ele precisa governar o que eu falo, Ele precisa governar aonde eu vou, Ele precisa governar os meus pensamentos, Ele precisa governar a forma como eu como, a forma como eu durmo, a forma como eu trabalho, a forma como eu faço todas as coisas na minha vida. Ele tem que governar através da sua palavra. A igreja tem sido enganada por muitos falsos profetas nos dias de hoje. E eu concluo com esse texto de Jeremias, capítulo 23. A partir do versículo 28. Muitas pessoas têm falado a respeito de coisas erradas da sua mente, fruto da sua imaginação, dizendo: Deus me falou. Cuidado, quando você ouve alguém dizendo Deus me falou, eu não fico com um pé atrás, eu já fico com os 2 pés atrás. Porque se Deus me falou, tem que estar na palavra de Deus. Olha o que diz aqui: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Ou seja, viva o que você está falando. Viva o que você está pregando para outros. Senão, não tente pregar uma coisa que você não vive. Quem tem a palha, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Quando alguém diz, o Senhor me falou, eu tive um sonho, eu vi uma imagem no céu, e assim Deus me mostrou através daquela imagem, isso e aquilo, isso é um sonho. Deus está dizendo, esse teu sonho é como a palha, a minha palavra é trigo, minha palavra frutifica, mas o teu sonho é palha. Quando você tiver um sonho, e todos nós podemos ter, quando você tiver alguma revelação, não saia dizendo o Senhor me falou, diga, eu tive um sonho. É isso que ele está querendo dizer aqui na palavra de Deus. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? É ou não é? Então, se a palavra do Senhor é fogo e martelo que esmiuça a penha, eu jamais posso dizer, Deus disse, o que Ele não disse. Versículo 30, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Irmãos, está cheio desses profetas por aí. Está cheio de gente dizendo Deus falou, quando Deus não falou. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando eu era jovem, um rapaz disse, Deus me falou que você não vai casar com essa, mas vai casar com outra. Essa era a Arlete. Eu dou graças a Deus que não escutei esse falso profeta. Está cheio de falso profeta aí querendo profetizar para você casar. Cuidado com isso. O que Deus não falou, Deus não falou. O que Deus disse, Deus disse. O que é a palavra de Deus palavra é fogo que esmiuça a penha. A minha palavra não pode ser, meu sonho não pode ser, o meu sentimento, a minha visão. Se eu tive uma visão e eu
penso que pode ter sido de Deus, espera para confirmar, porque se for de Deus, vai se adequar à palavra dele, vai se cumprir através da palavra de outra pessoa. Eu não estou dizendo que eu não acredito, eu acredito em profecia, irmãos. Acredito em palavra profética. Quando ela serve para mim, ela tem que servir para vocês, porque a palavra da profecia, ela vem para quê? Para a edificação da igreja. Concluindo então, com esse texto, quero relembrar que nós somos representantes de quem? De Jesus. Muito bem, acertaram em cheio. Quem é o representante de Deus? Jesus, foi Jesus. Eu digo foi porque agora ele já está à direita de Deus. Mas quem está aqui na terra, se você leu o livro de Efésios, o livro de Efésios mostra tudo que nós devemos ser. É tipo o contrato da franquia. O livro de Efésios vai ser para nós. Como igreja, como devemos agir, como devemos viver, como devemos praticar. Porque nós fomos chamados. E olha só como Deus é. Ele não te chamou de representante. Eu quis essa linguagem aqui para a gente compreender. Sabe o que ele te chamou? Embaixador do reino. Fala para o seu irmão, você é embaixador do reino. Embaixador. O que é o embaixador com relação ao seu país? O que ele faz lá? Ele representa. O que você representa? Irmãos, isso aqui é talvez a parte mais importante. Quando eu estou representando alguém, eu estou investido da autoridade, do poder que essa pessoa me deu. Então eu tenho o poder e a autoridade de fazer tudo o que ele fez. É ou não é? Não é o que ele disse? E coisas maiores ainda vocês farão. Você tem autoridade para fazer tudo o que Jesus fez. Por isso você é representante dele. Por isso ele te deu poder e autoridade. Por isso você não tem que se intimidar para a morte, nem para o inferno, nem para os demônios, nem para a feitiçaria, nem para qualquer tipo de macumba que tiver por aí, porque Jesus já quebrou tudo isso. No meio do povo de Israel não vale encantamento. No meio da igreja do Senhor não vale trabalho de feitiçaria, de macumbaria. Porque o Senhor Jesus nos revestiu com o seu sangue poderoso. Nos curou, nos libertou e nos transformou. Eu estou representando a quem? Você está representando a quem? E aí, quando você estiver lá no seu ambiente de pessoas não convertidas, lembre de uma coisa. Você vai estar conversando com pessoas e você talvez nem esteja falando de nada da palavra de Deus. Mas a presença do Espírito de Deus na tua vida já vai começar a transformar essas vidas. A oração que você fez antes por ela, e isso é uma prática que você deve ter na sua vida, vai visitar alguém não crente, já ore antes para essa pessoa, para Deus converter ela. Para o Espírito convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Ore antes, já vai orando. Quando você chegar lá, o Espírito de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu já escutei muitas histórias de pregadores que fizeram campanhas evangelísticas em vários lugares, nos seus países. E aquele lugar onde aconteceu a campanha evangelística, onde pessoas se converteram, onde o evangelho foi pregado, muitas pessoas que estavam endemoniadas e passaram pelo lugar onde foi consagrado ao Senhor, se endemoniaram ali naquele lugar e foram libertas. Por quê? Por quê? Porque a presença de Deus faz essas coisas. Você crê no poder de Deus? Você crê na ação do Espírito de Deus? Nós temos que honrar esse nome que está em nós. Eu não estou mais representando Felipe, nem Samuel, nem igreja. Eu estou representando quem? Jesus Cristo. Eu não represento convenção, apesar de que eu estou hoje representando a convenção através de um cargo de presidência, mas acima de tudo isso, quem que eu devo representar? Quem você deve representar? Coloque-se em pé nesse momento.
A quem nós estamos representando enquanto nós vivemos aqui na terra? Quem te honra? Quem te ama? Quem te capacitou? Quem te deu tudo dele? Te deu o Espírito, te deu a vida, te deu amor, te deu a paz, te deu alegria, te deu vida eterna, te deu um lugar à mesa, te deu uma coroa, um novo nome escrito no livro da vida. Que mais que ele te deu? Vá contando quantas coisas ele te deu. Se você deseja ser um representante, como um embaixador do reino, peça a ele nesta noite: Senhor, me ajuda a te representar com mais alegria, com a grandeza que tu merece. Se você deseja vir até a frente, faça isso, tem liberdade. Quiser vir aqui, quiser ficar no seu lugar, você tem toda a liberdade. Mas honre o nome de Jesus, porque acima deste nome não há outro nome. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Senhor, que possamos representar o Teu nome, viver o Teu reino, nos submeter à Tua vontade, fazer com que o Teu nome seja conhecido até os confins da terra. Nós não queremos viver para nós mesmos, não queremos viver apenas para a nossa salvação, mas que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja adorado, seja conhecido. Nos livra do nosso egoísmo, de só pensar na salvação, só pensar na cura, só pensar na prosperidade, na resolução de conflitos e problemas. Que venha o Teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, cada dia. Que aumente o Seu governo e a terra tenha paz sem fim. Que aumente o Seu governo sobre a nossa cidade. Que não reine mais as drogas, não reine mais a violência, não reine mais o roubo, a corrupção, o
governo injusto, mas que reine o Senhor Jesus. Que reine o Senhor, reina o Senhor, tremam os povos. O Salvador chegou, o Salvador subiu e enviou o seu Espírito, para que você agora possa reinar com Cristo, governar com Cristo, com todo o poder e autoridade que Ele te concedeu, que possamos exercer tudo que o Senhor concedeu e transmitiu. Ore pela pessoa que está ao seu lado, diga: Senhor, use o meu irmão, porque ele é a tua igreja. Use o meu irmão, use a minha irmã, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para estabelecer o teu governo, na sua vida, na cidade, no bairro, nas profissões, na política, no governo, aonde for, o teu governo vai se estabelecer. Aonde for, o teu nome será pregado, será ministrado, o teu nome será evidenciado. Venha o teu nome, venha o teu governo, e tenha paz sem fim em todos os lugares. Que venha o teu governo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos. Já fez, Ele fez tudo, Ele te deu tudo, não há mais nada que esteja faltando, está consumado, está feito. Que venha o reino, que venha o governo, amém? Dá um abraço ao seu irmão, diga: o reino chegou, o governo chegou, a paz chegou, porque Ele está presente.